Hola, hola, True Life. Qué bueno poder mirarte, qué bueno saber que tú estás conectado con nosotros otra vez en nuestra clase True Life 411, donde recientemente empezamos en la semana pasada un módulo nuevo donde estamos hablando acerca de liderazgo bíblico. Semana pasada, liderazgo bíblico como una introducción, hablamos de la importancia del triángulo del liderazgo, donde hablamos acerca del liderazgo de siervo, liderazgo espiritual y liderazgo transformacional. Hicimos eso como una introducción y hablamos también acerca de la importancia del líder dentro de una organización, dentro de una familia, dentro de una compañía y de verdad por donde quiera que nosotros vayamos. Si tú no tuviste la oportunidad de estar con nosotros en la semana pasada, tú puedes mirar esta clase también ahí en nuestra página en Facebook. En la semana pasada tú vas a encontrar la clase y también en nuestro canal en YouTube tú puedes encontrar también esta clase de la semana pasada con el nombre Liderazgo Bíblico Introducción. Hoy queremos hablar entonces todavía de este módulo, ¿verdad? Liderazgo Bíblico, pero queremos hablar acerca del liderazgo espiritual. E sempre que eu penso acerca de liderazgo, eu penso acerca da importância da persona, a importância da figura, a importância da persona do líder. O líder pode fazer a diferença numa companhia, numa instituição, numa organização. O líder faz a diferença em uma família. Por donde quer que nós vayamos, nós miramos a figura, a importância da persona do líder. Quando falamos acerca de liderazgo espiritual, não necessariamente estamos falando acerca de liderazgo dentro da igreja. Liderazgo espiritual é verdadeiro, é real em todas as partes também da sociedade. Necessitamos desenvolver o liderazgo espiritual dentro de cada líder para que podamos então desenvolver, incluso também, ter um equilíbrio, eu posso dizer, del triângulo de liderazgo que nós miramos en la semana passada. Hablando hoje, então, acerca do liderazgo espiritual, a diferença principal entre o líder natural e o líder bíblico é a natureza espiritual do liderazgo bíblico. Como uma persona é empoderada por el Espírito Santo. E isso faz toda a diferença quando falamos acerca do liderazgo espiritual. Isso tu tens aí em tu carpeta e te acorda, se tu todavía não bajaste tu carpeta, tu puedes hacer isso através de nossa aplicação. Dentro de nossa aplicação, tu tens aí grupos, tu vais a True Life 411, True Life 411 Liderazgo Bíblico, e aí tu vais encontrar então Liderazgo Bíblico, Liderazgo Espiritual, lição 2, e aí tu tens tu carpeta. E eu estou falando justamente da página 1, aí de tu carpeta, a importância deste liderazgo espiritual. Te acorda que liderazgo espiritual é o fundamento, é a base deste triângulo de liderazgo, justamente por la necessidade primordial. Eu diria que não há como nós liderarmos ou sermos líderes espirituais sem depender do Espírito Santo. É impossível nós queremos influenciar a alguém, trazer influência na vida de outra pessoa, transformação, incluso nas outras partes do triângulo, liderazgo de siervo e liderazgo transformacional, sem este liderazgo espiritual estar embasado em uma dependência total e absoluta do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que empodera, aquele que dá poder, aquele que dá habilidade para o líder conduzir então as tarefas ou a responsabilidade de ser um líder espiritual com o Espírito Santo. E outra vez em tu carpeta, tu vais mirar aí, o líder espiritual influencia outros, não por el poder de sua própria personalidade, não por suas características, podemos dizer, não por sua maneira, necessariamente quem esta persona é, ou as coisas que ele hace, e se, então, e outra vez em tu carpeta, senão por essa personalidade iniciada, compenetrada e empoderada por el Espírito Santo. Em outras palavras, o que estamos dizendo é,
yo puedo decir así, yo sé que suena un poquito radical, pero es imposible nosotros ejercermos un liderazgo espiritual sin depender del Espíritu Santo. No hay una conexión. Ok, ¿va a ser posible que la persona lidere? Sí, va a ser posible. Pero esta persona no va a tener esta conexión, esta dependencia del Espíritu Santo. En otras palabras, muchas de sus decisiones van a ser basadas en experiencias propias, en ensinamentos, en experiencias muchas de las veces humanas, que muchas de las veces no son compatibles con el Espíritu Santo, con el reino de Dios. Hay una diferencia ahí. Hay algo que tú y yo tenemos que comprender. Todos nosotros hemos sido llamados, sí, para influenciar. Todos nosotros como cristianos hemos sido llamados para liderar, para traer una marca en la vida de alguien, para transformar situaciones y circunstancias. Por eso nosotros somos líderes, por eso Dios nos llama para hacer la diferencia. Pero la diferencia está cuando nosotros como líderes espirituales decidimos rendir nuestro corazón, nuestra sabiduría muchas veces, nuestro conocimiento muchas veces, a la voluntad del Espíritu Santo, a aquilo que el Espíritu Santo desea hacer a través de nosotros y en nosotros. Aí outra vez na pantalla, es la mezcla, entonces, un liderazgo espiritual, es la mezcla de las calidades espirituales y naturales de una persona al servicio de Dios y para su gloria. Obviamente que hay las capacidades y las habilidades naturales de esta persona, obviamente que fueron dadas por Dios cuando Dios creó esta persona, pero aquí está justamente entonces esta mezcla. Este caminar junto. El líder poniendo o que el líder pone su corazón, pone la disponibilidad de su vida para servir a otra persona, para hacer la diferencia en la vida de otras personas, de otra familia, en una institución, en una organización o por donde quiera que nosotros vayamos. Pero hay que haber entonces justamente esta mezcla, esta conectividad, esta unidad entre el Espíritu Santo y el líder. Para que no podamos o para que no vengamos a tomar decisiones equivocadas, embasadas entonces en aquilo que muchas de las veces es de nosotros mismos y tomando decisiones según aquilo que nosotros pensamos o decidimos que es importante. Queremos mirar hoy exactamente un ejemplo muy lindo en la vida de Moisés acerca de este liderazgo espiritual y la importancia y cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas. ¿Te acuerdas de algo muy importante que hablamos en la semana pasada? Liderazgo no tiene nada que ver con posición, con cargos y con estatus. Liderazgo, y cuando hablamos de la base del triángulo, este liderazgo espiritual, ele tiene todo que ver con un llamado de la parte de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es que Dios te ha llamado para hacer? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Dentro del liderazgo en tu vida, ¿dónde Dios te ha llamado para servir? ¿Dónde Dios te ha llamado para hacer la diferencia? Y queremos mirar entonces eso exactamente en la vida de Moisés, en esta clase de hoy, como uno de los ejemplos de liderazgo espiritual que nosotros encontramos en la Biblia. Liderazgo espiritual, ahí tú tienes en tu carpeta, comienza con un llamado. Eso es muy importante. Es muy importante nosotros tenermos un llamado. Y aquí otra vez, yo no hablo solamente de un llamado espiritual. Y cuando yo hablo de un llamado espiritual, yo hablo acerca de un ministerio, acerca de ser pastor, acerca de hacer la obra de Dios en una iglesia, en un ministerio. Este llamado, este liderazgo espiritual es para todas las áreas de nuestra vida. Tiene todo que ver con el propósito que nosotros tenemos para servir a Dios. Cuando estamos diciendo comienza con un llamado, es justamente tener el discernimiento de cuál es el propósito que Dios te ha llamado a ti para servir a otras personas. ¿Cuál es la área que Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te ha escogido? Y cuando estamos hablando entonces de un llamado, comienza con un llamado, porque este llamado, y usualmente este llamado es cuando Dios te habla.
É quando tu recebes uma palavra de Deus. Quando Deus te chama para ser algo dentro daquilo que Ele tem seu propósito. E muitas das vezes este chamado é tão importante. Ter a voz de Deus, ter a direção de Deus é importante porque nos momentos difíceis que todo líder tem, que toda a classe de liderazgo vai passar, momentos de decisões, este chamado, a voz de Deus, é o que vai sostener muitas das vezes a pessoa en el llamado, que nesta área, nesta tarefa que Deus lo chamou para ser. Por isso a importância, liderazgo espiritual. Tu tens que saber, ok, quando foi que Deus me chamou para ser o que eu estou fazendo? Qual foi a voz de Deus? Que foi que eu escutei? E aqui te acorda, não necessariamente dentro da igreja, pero aí estou falando de tu propósito. Quando foi que Deus falou contigo acerca de tu propósito? Esta palavra, isso que Deus te falou, este chamado, é o que vai te sustener para continuar sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Na vida de Moisés, miramos Éxodo capítulo 3, versículo 4, aí na pantalla, quando o Senhor viu que Moisés se acercava a mirar, lo chamou desde a sarça, dizendo, Moisés, Moisés. E Moisés contestou, aqui me tienes. Aqui empieza então justamente a narrativa, Deus empezando, tu conheces esta história, Deus empezando a falar com Moisés, Deus empieza agora a dizer, Moisés, eu tenho algo para ti. Empieza com chamado no sentido de que, e isso miramos na semana passada, Deus busca pessoas, Deus busca homens e mulheres. Sempre que Deus deseja ser algo sobre a terra, Ele chama pessoas para executar sua obra. Ele chama pessoas para realizar seus sonhos. E outra vez, eu não quero estar aí repetindo isso muitas vezes, pero eu quero quizás quitar isso muitas das vezes de nosso pensamento em todas as áreas de nossa vida. Liderazgo espiritual, eu não estou falando acerca de um pastor em uma igreja. Liderazgo espiritual, eu estou falando acerca de ti, papá, em tu família, em tu casa, em tu hogar, com tu esposa e com tus hijos. Aí mesmo tu puedes exercer a autoridade, liderazgo espiritual empieza dentro de tu casa. E daí em tus amistades, e daí em toda a tua família, e daí em tu trabalho, e daí em toda a parte que tu vais, incluso dentro da igreja. Pero aqui então está a importância de nós termos esse discernimento e sabermos discernir ou sabermos quando, verdade, mirar quando foi que Deus nos chamou para ser o que estamos fazendo. Porque isso vai nos dar ânimo, isso vai nos sostener para completar a obra de Deus. Liderazgo espiritual na vida de Moisés, a visão é impartida por Deus. Deus põe uma visão em tu coração. Quizás tu miras uma necessidade em tu comunidade. Quizás tu miras uma necessidade na escola. Quizás tu miras uma necessidade em tu vecindário. Quizás tu miras uma necessidade onde tu trabalhas. E esta necessidade, muitas das vezes, é a visão que Deus está ponendo em tu coração para realizar a obra que Ele tem para tu vida. Mira o versículo de número 10 do capítulo 3 de Éxodo. Assim que dispõe-te a partir. Vou enviar-te al faraón para que saques del Egipto a los israelitas que são mi pueblo. Aqui Deus então empieza a compartilhar, a impartir na vida de Moisés justamente a visão, a necessidade que o povo estava passando. E Deus então vai, busca a Moisés. Nós sabemos, Moisés tinha várias habilidades, pero ele não seria capaz então de ir e falar com Faraó. Pero Deus, e nós vamos a falar acerca disso, vamos mirar isso durante esta classe de hoje, pero Deus, então, obviamente, lo capacita, lo llama e lo capacita para hacer a obra. E aqui, justamente, para servir ao povo de Deus. Para tocar o povo de Deus. Para tocar pessoas, para sacar pessoas, quitar pessoas da situação onde estavam vivendo e trazer uma transformação. Cambio de vida, cambio de circunstâncias através do líder, através de uma pessoa. Empieza com chamado. Deus chama as pessoas. Deus, eu estou seguro, Deus te ha chamado a ti para realizar uma obra. Deus não te ha chamado a ti, não te ha hecho a ti solamente para vivir a vida.
solamente para pasar por la vida. Dios tiene un propósito para ti. Dios te ha llamado y te ha hecho con un propósito para realizar, para un propósito para cumplir en tu vida. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es el talento que tú tienes? Y muchas de las veces nosotros esperamos algo sobrenatural, algo que increíble, ¿verdad? Y muchas de las veces son las cosas simples que tú haces, que para ti es tan natural, que tú no ves como un talento, que tú no ves como un don, que tú no ves como un propósito. Y muchas de las veces es ahí mismo que Dios te ha llamado a ti para con ese don, impartido contigo una visión, una necesidad, un deseo, una voluntad de cambiar, de bendecir la vida de alguien, la casa, la familia, ¿por qué no un vecindario? ¿Por qué no toda una generación con el don que Dios te ha dado a ti? Empieza con un llamado. Y este llamado es de una manera simple. Este llamado es de una manera natural. Posiblemente es una necesidad. Y de ahí viene esta visión. Aquilo que Dios nos ha llamado. Pero la visión, y aquí es increíble porque esta visión siempre viene seguida de su propósito y de la razón por que Dios está llamando. Y aquí es su pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 10, para mi pueblo. Porque yo he escuchado la oración, el ruego de mi pueblo. Por eso yo estoy te enviando a ti, Moisés. Por eso yo estoy te enviando a cada uno de nosotros. Para suplir la necesidad, para bendecir a un pueblo. Por eso Dios muchas veces nos llama. Éxodo capítulo 4, versículo 20, ahí en tu pantalla, ahí na pantalla, en tu carpeta también tenemos, involucra a seguir el Espíritu Santo. Y ahora sí el versículo. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió al Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Cuando hablamos aquí de involucra seguir el Espíritu Santo, es no solamente escuchar su voz, pero seguir su voz, seguir sus instrucciones, seguir aquilo que Él está nos diciendo para hacer. Estamos en la iglesia, en una serie, donde estamos hablando justamente acerca de eso, Él y yo, escuchando la voz de Dios. Y déjeme decirte eso, tú tienes la habilidad de escuchar la voz de Dios. Dios nos dio a nosotros la habilidad, la capacidad de escuchar su voz. Nosotros somos ovejas, hablamos de eso en la primera parte del mensaje, ¿verdad? Hace 2 semanas, y hablamos exactamente de la importancia de nosotros sermos ovejas, porque las ovejas, Jesús habla acerca de eso, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí está la diferencia. Aquí está lo que hace la diferencia en la vida de un líder, este líder espiritual. Él recibe este llamado, él tiene conciencia de que eso es una misión que Dios ha dado a él. Él recibe esta visión de Dios también, esta tarea para hacer. Y también él sigue el Espíritu Santo. En otras palabras, déjeme decirte eso con mucho cuidado aquí, pero con mucho respeto también. Nosotros no podemos pensar que sabemos hacer todo. Y de verdad, lo menos preparado muchas de las veces que nosotros nos sentimos, mejor es para nosotros. Porque más y más vamos a depender del Espíritu Santo. No lugar de tener la respuesta para todas las preguntas, es mejor, mucho mejor, esperar, escuchar la voz del Espíritu Santo y entonces traer la respuesta, traer la solución. Cuando estamos diciendo involucra el Espíritu Santo, mire un poquito para tu vida. Mire un poquito hacia tu casa, hacia tu hogar. Mire un poquito hacia tu corazón. ¿Cuántas de las veces, muchas o varias veces, verdad? El Espíritu Santo nos ha dado a ti una instrucción, una dirección y nosotros no hemos seguido. La importancia de un líder espiritual, él no solamente tiene esta relación con Dios, pero aquilo que Dios habla, ele lo hace. Ele lo cumple. Para hacer, para cumplir com os desejos, com a vontade que Deus tem para ele.
involucra o Espírito Santo. Te acorda Juan capítulo 14, versículo 16, tu tienes aí na pantalla, ele enviará outro consolador. Isso Jesus está falando. Jesus habla acerca do Espírito Santo. Eu vou orar ao Padre, ele vos enviará outro consolador. E este outro consolador, o Espírito Santo, ele vai estar com vocês sempre. Em todos os momentos. E aqui o líder espiritual, ele tem esta consciência de que ele depende do Espírito Santo. A necessidade, escute bem o que eu vou dizer, True Life. A necessidade, tu e eu, necessitamos desesperadamente depender do Espírito Santo. Sermos guiados por el Espírito Santo. Tener a consciência de que nossa voluntade, de verdade, não é nossa voluntade, não é muitas das vezes aquilo que nós sabemos ou incluso pensamos que sabemos, que vai ser a diferença. Escute isso. Não é necessariamente incluso todo aquilo que nós hemos estudado, não é necessariamente todo aquilo que nós hemos estudado ou leído que vai ser a diferença. E se lo quanto nós dependemos, seguimos e obedecemos o Espírito Santo. Ele é aquele que pode ser a diferença. Ele é aquele que hace a diferença em tu vida, em minha vida, e através de nossas vidas, para que podamos cumprir com aquilo que Deus nos ha chamado a nós outros. Empeça então, como este liderazgo espiritual trabalha. Empeça todo isso com um chamado. Involucra, tem uma visão. Vem com uma visão, Deus dá a visão. E involucra caminhar, depender do Espírito Santo. É como que um partnership. Deus nos chama. Deus nos busca a nós outros. E Ele nos chama para ser não nossa vontade, não nossa visão, e não aquilo que nós pensamos que é correto. E sim, a visão de Ele, a vontade de Ele e os planos de Ele. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença em tu casa, em tu vida, em tu hogar, por onde quer que vayamos. É mirar a cada um de nós nossa vida como missioneiros de aquilo que Deus deseja ser na terra. Como pessoas que caminham com Deus, cumprindo a missão que Deus tem, que Deus ha dado para nós, e realizar esta missão através do Espírito Santo. Todavia, em tu carpeta e aí nas pantallas, as habilidades são dadas por Deus. Isso é muito importante. Deus também nos chama e Deus também dá a nós as habilidades. Também temos Éxodo capítulo 4, versículo 12. Anda, ponte em marcha, que eu te ajudaré a falar e te diré lo que debes dizer. Mira exatamente o que Deus está dizendo aqui. Mira exatamente lo quão fiel é Deus em nosso chamado, naquilo que Ele tem para nós. Ele aqui está dizendo, ei, eu vou ajudar-te a ti. Eu vou dar-te graça, sabedoria, eu vou dizer-te o que tu tens que fazer, como tu tens que fazer, eu vou dizer-te o que tu tens que falar. E vou dizer-te o que tu tens que dizer. Mira então exatamente isso, quando começamos a ter esta consciência de que para ser tudo aquilo que Deus nos chama para ser, é melhor a ser dependendo do Espírito Santo e seguindo o Espírito Santo. Nós temos que nada mais que esperar. Ok, o que é que o Espírito Santo está dizendo? Que muitas das vezes nós pensamos, ok, Deus está me chamando, mas eu não sei como ser. Eu não tenho as habilidades, eu não tenho os dones. E de verdade, o que estamos mirando aqui em Éxodo vai completamente ao contrário disso. Não temos que nos preocupar se vamos ter as habilidades ou se sabemos como ser. Porque Ele vai dar a nós as habilidades de dizer o que fazer e como ser, e incluso dizer o que nós temos que falar. Pero aqui está então, como podemos depender dele? O liderazgo espiritual tem esta conexão, esta dependência e sigue cada instrução que o Espírito Santo nos dá. E deixe-me dizer-te isso outra vez.
É isso que vai ser a diferença em cada decisão que tu toma como líder. Cada decisão que tu tomas em tu hogar, em tu casa, para tu família, em tu escola, donde quer que tu vayas, em tu trabalho. Pero Jeff, eu não sou líder em meu trabalho. ¿Te acorda? Liderazgo não é posição. Liderazgo é influência. Mesmo que tu não sejas o líder, tu puedes liderar através da influência. E aí a influência é exatamente a maneira e como tu hablas, que tu hablas, como tu te portas. Tus atitudes vão ser a diferença. A gente vai começar a mirar-te de uma maneira diferente porque tu estás dependendo do Espírito Santo. E isso vai dar-te ¿qué? Autoridade para que tu puedas então influenciar a gente. Não tem, escute isso, liderazgo não tem nada que ver, outra vez, com cargos, com posição ou com status. Liderazgo é uma atitude de tu coração, de ouvir o Espírito Santo e seguir aquilo que Ele te chamou para ser, donde quer que tu estejas. Todavia, em tu carpeta, Éxodo capítulo 4, versículo 19, los dones são mais que naturais. Toma água del Nilo e derrama-la no suelo. Enquanto a água del río toca o suelo, se convirtió em sangre. Quando estamos falando justamente que os dones são mais que naturais, estamos dizendo que sim, uma vez que estamos caminhando com o Espírito Santo, uma vez que hemos escuchado, então sabemos e todos nós temos chamado de la parte de Deus, uma visão de la parte de Deus. Essa visão involucra o Espírito Santo. Ele nos dá as habilidades para ser, e agora Ele também nos dá os dones, e esses dones são mais que naturais. Estamos dizendo, os dones são sobrenaturais. Caminhar por fé é algo sobrenatural. O dom de la fé, o dom de milagros, é sobrenatural. Então, é exatamente estar conectado com Deus e esperar coisas que não são naturais, coisas sobrenaturais, começar a passar em nossas vidas. ¿Por quê? Porque Deus está com nós. E Deus, o Deus que está com nós, estamos então servindo a Deus e sua visão e sua missão que Ele tem para nós. Esse Deus não conhece o impossível. Deus pode hacer todas as coisas, incluso usar nossas vidas, tu vida, para hacer coisas sobrenaturais. E aqui está a diferença de começar a caminhar com Deus, de entregar nosso coração a Deus, de quizás quitar nossa própria sabedoria ou incluso coisas que nós hemos traído já por tantos anos em nossa vida e que muitas das vezes pensamos, não, isso eu já sei como fazer, e rendir todo isso a Deus, entregar todo isso a Deus e depender dele. Saber que dele vêm as habilidades que temos e os dones que podem ser incluso e são sobrenaturais para que podamos cumprir com os propósitos que ele tem para nós. Todavia, há em tu carpeta, Números capítulo 12, versículo 3, e aqui me encanta justamente este ponto. O líder espiritual refleja o caráter de Deus. E aqui mira a responsabilidade que nós temos. Aqui mira o quão importante é como nós estamos vivendo nossa vida. Aqui mira o quão importante é a maneira que nós estamos actuando. Liderazgo tem todo que ver também com actitud. E déjame decirte isso, True Life. Muitas das vezes, as habilidades podem ser excelentes. Os dones podem ser sobrenaturais. Pero se esta pessoa não tem actitud, ou não tem uma boa actitud, não tem caráter, ou este caráter não refleja a Deus, esses dones, essas habilidades, não vão servir de nada. Pode ser que ganhe por um tempo. Pode ser que consiga como que mesclar por um tempo. Pero com isso eu estou dizendo que os dones, as habilidades, não estão arriba ou em cima do caráter.
El carácter, las actitudes, la responsabilidad está encima de los dones y de las habilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces los caracteres y los dones, eles reflejan una habilidad de Dios. El carácter refleja que nosotros verdaderamente somos. Lo cuanto nosotros hemos permitido a Dios cambiar y tratar en nuestra naturaleza, en nuestro corazón. Y mira otra vez ese versículo, ¿verdad? Números capítulo 12, versículo 3. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Humildad aquí es apenas un aspecto, una calidad que un líder espiritual tiene que tener. Y hay tantas otras calidades, ¿verdad? En nuestro carácter. Si tú te acuerdas cuando hablamos en las clases que tuvimos, ahí todavía en la iglesia, en True Life 4:11, que hablamos acerca de los frutos del Espíritu. ¿Te acuerdas que hablamos que los dones espirituales son dados por el Espíritu para realizarmos una tarea? Los frutos del Espíritu es totalmente distinto, diferente de los dones. Los frutos tienen que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con nuestro corazón. Y cuando estamos hablando justamente que el líder espiritual refleja el carácter de Dios, estamos exactamente diciendo, ok, me enseña entonces tus frutos. En otras palabras, estamos diciendo, me enseña entonces tu carácter. Y aquí no hay como no decir Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde Pablo, hablando a los Gálatas, ele dice, en cambio, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora, todas essas características ou os frutos do Espírito, tu tienes que mirar, medir, não como eles se manifestam quando tu estás em público, e sim quando tu estás em tu casa. Quando tu estás com tua esposa, verdade? Paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, humildade dentro de tu casa. Com tus hijos, com tu esposo, com tua esposa. Que de verdade, muitas das vezes nós outros podemos, e aqui está a diferença, podemos manifestar esses frutos afuera. Com as amistades, na igreja. Pero de verdade que afuera não faz muita diferença. Os frutos são manifestos dentro da casa. Es dentro de nosotros. Y aquí está la importancia. De una vez que este líder, nosotros como líderes espirituales, tenemos conciencia de este llamado de Dios, empezar a vivir, a desarrollar todo lo que implica vivir la vida de un líder espiritual. Otra vez, en tu carpeta y aquí en la pantalla, líderes naturales y espirituales. Los líderes naturales tienen rasgos de personalidad dados por Dios y habilidades adquiridas. Ahora, los líderes espirituales tienen además características dadas por el Espíritu Santo, que es justamente lo que estábamos hablando. Obviamente que tú tienes habilidades naturales. Obviamente que tenemos algo que Dios puso en nosotros desde que nacimos. Pero también nuestro carácter va a ser la diferencia en nuestro liderazgo. Nuestro carácter va a ser la manera que estamos actuando, que estamos viviendo. Va a ser la diferencia en nuestro liderazgo. También en tu carpeta, ahí en la pantalla, liderazgo, líderes naturales y espirituales. Un cuadro comparativo entre líderes naturales y espirituales incluye justamente lo siguiente. Ahí tú tienes en tu pantalla. Un líder natural tiene su confianza propia. ¿Es bueno tener una confianza propia? Claro que sí, pero jamás depender de sí mismo. Y aquí tiene el líder espiritual. Entonces pone su confianza en Dios. Depende de Dios.
Su confiança, toda su vida está em Deus. Líder natural conoce a la gente. Líder espiritual, claro que conoce a la gente, pero también conoce a Dios. Tiene una relación con Dios. Líder natural tiene habilidad de tomar decisiones. Líder espiritual también toma las decisiones, pero decide basado en la voluntad de Dios. Decide basado en el propósito de Dios. Líder natural tiene ambición. Líder espiritual es proactivo y al mismo tiempo humilde. Líder natural, ele cria os métodos. Ele vai inventar algo, ele vai buscar muitas das vezes na sabedoria humana. Líder espiritual encontra e sigue o método de Deus. Líder natural comanda e controla, ele é democrático. Líder espiritual guia em obediência a Deus. Tu puedes imaginar um líder espiritual que em toda decisão que ele tem que tomar, ele diz, ok, pero primeiro vamos orar. Que segurança que isso traz? Não é que este líder não sabe a decisão que vai tomar. É que ele quer estar seguro de que a decisão que ele está tomando vai de acordo com a vontade de Deus. É completamente diferente. Pero hemos crescido em uma geração de que o líder tem que ter a resposta para tudo e se ele não dá a resposta aí de imediato é um líder débil. Isso não é verdade. O líder, ele é inteligente, ele vai seguir a Deus. O líder que sigue a Deus é este líder espiritual. Ele tem este temor de Deus, porque ele sabe que em Deus está a resposta correta. Ele depende de Deus para dar a resposta. Líder natural, muitas vezes, motivado por razões personais, por metas. Não, é que porque queremos ir sempre enfocado nele. Líder espiritual, motivado por amor a Deus e por amar a la gente. Exatamente como Jesus dijo. Ama al Senhor tu Deus e a tu prójimo como a ti mesmo. Cada decisão, imagina, ter um líder que cada decisão é embasada em amor. Porque ama a Deus e porque ama a gente. Não porque busca suas próprias metas ou seus próprios interesses, mas está rendido a ser, a cumprir a vontade de Deus. Líder natural é independente. Não necessariamente busca e sigue aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus tem. Por outro lado, o líder espiritual depende de Deus. Depende de Deus para todas as coisas, para cada decisão. Então, de verdade, déjame decirte isso, não tenha medo de dizer, hey, vamos primeiro orar para ver a decisão que vamos tomar. Não tenha medo de fazer isso. Por lo contrário, eu te animo, hágalo. Que eu estou seguro que tu vas ser um líder muito melhor se tu haces isso. Delante de cada decisão, tu puedes dizer, eu estou pensando nisso, pero vamos orar e mirar se isto é a vontade de Deus ou se Deus tem outra coisa para nós. Isso é depender de Deus. Isso é um líder espiritual. E eu quero concluir esta classe de hoje justamente dizendo: o liderazgo espiritual se origina em Deus, empieza em Deus, empieza com um chamado. Há que ter um chamado. Líderes espirituales são desarrollados por Deus, em sua comunhão, em seu tempo com Deus, em sua devoção, em la maneira que está lendo a Bíblia, em suas orações, em sua adoração. É um coração que está rendido a Deus. O exercício de liderazgo espiritual está centrado em Deus e a meta final é dar a glória a Deus. O líder espiritual sempre vai apontar para Deus. Ele sempre vai dizer, pero aí está Deus. Estamos dando a glória a Deus, estamos exaltando a Deus, Deus está sendo glorificado, estamos amando a Deus da maneira que estamos vivendo, estamos amando a gente com as decisões que hemos tomado. Assim é o líder espiritual.
Así es como Dios nos llama, independente, otra vez True Life, independente de la área que estamos viviendo. Así Dios nos llama para ser y marcar la diferencia en la vida de nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en nuestro vecindario, donde vamos, donde trabajamos, en las compañías, en las organizaciones, por donde quer que vayamos. Dios nos llama para ser líderes espirituales, para hacer la diferencia, empezando en nosotros para servir a otras personas. Estamos True Life. So, próxima semana vamos mirar, entonces, ¿te acuerdas? Ahí tú tienes en la pantalla la base, lo triángulo del liderazgo. Dios es su palabra, es el centro de todo. Liderazgo espiritual como la base. Próxima semana vamos mirar el liderazgo servidor. Ahí 20 de mayo, entonces, aquí mismo a las 7 de la noche, en línea. Y de aquí a una otra semana también, entonces, liderazgo transformacional. Déjeme decirte eso. Muchas gracias por nos acompañar otra vez a través de nuestra página aquí en Facebook y también en nuestro canal en YouTube. Nos miramos próximo domingo a las 11 de la mañana, donde yo voy a tener el privilegio de compartir la mensaje de número 2, el mensaje de número 2 de nuestra serie Él y Yo, escuchando la voz de Dios. Y te espero ahí entonces a las 11 de la mañana en Facebook y también en YouTube. Los amo, los extraño. Fabi y yo hemos orado por ustedes constantemente y nos miramos pronto. Bendiciones.